Oi, oi, que bom que você está aqui comigo nesse vídeo. Aqui eu quero compartilhar com vocês, não que isso é cotidiano, é rotina, não é para isso, mas é porque às vezes eu percebo claramente muito forte no meu espírito que eu devo compartilhar algumas coisas assim, em relação à minha intimidade com Deus, né? Então, hoje, lendo no meu devocional Marcos, livro de Marcos, São Marcos, capítulo 10, do versículo 28 em diante, até o 34, se não me falha a memória, aonde está acontecendo um diálogo. Essa Bíblia atual que eu estou, que eu investi e adquiri esse ano através de um grande irmão, um profeta de Deus nessa terra e que faz um trabalho lindo, artesanal, que é o pastor Gilead, lá do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, ele faz artesanatos de capas, né, etc. Couro, madeira, enfim. Aí eu abençoei a vida dele e ele me abençoou com o conteúdo e a qualidade que essa Bíblia ela tem. Então ela tem uma nota de exposição, é uma Bíblia de estudo e me cativou muito, me encantou muito esse diálogo demonstrado ali através dessa passagem do capítulo 10 de Marcos, é, do 28 ao 34 em diante, onde um escriba está fazendo uma pergunta para Jesus. E nesse momento, esse escriba, diferente de todos os outros momentos anteriores a esse, ou todos os momentos posteriores a esse, porque precisamente não dá para datar qual foi o acontecimento primeiro que o outro, tem uma linha ali cronológica, sim, claro, na Bíblia, mas até os teólogos mais estudados do mundo, seja desse século atual, dos séculos passados, não conseguem estipular uma data específica. Então, essa conversa que ocorreu ali, eu, eu tenho essa mesma percepção hoje, depois de alguns anos, me entregando cada vez mais para o caminho com Cristo Jesus, para conhecer cada vez mais da palavra, né? Era um diálogo, e pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, um escriba, que era uma posição muito reconhecida em Israel naquela época, naquela cultura da sociedade daquele tempo, ele fez uma pergunta sincera para Jesus, querendo extrair realmente a verdade, não fazer um sarcasmo ou fazer uma armadilha para que Jesus se perdesse ali e eles tivessem uma oportunidade de prendê-lo. Não era isso. A intenção, provavelmente, não podemos ser, eu não posso dizer, né, pelos outros, mas por mim eu posso dizer. A intenção dele propriamente não era de engano, mas sim de absorver o conhecimento e a sabedoria daquele homem que estava diante dele, que ele reconheceu, apesar de não adorá-lo como ele deveria, como muitos outros fizeram. Por isso receberam não só palavras de sabedoria, mas milagres. E nesse questionamento, nesse questionamento ali, Marcos, de Marcos, da escrita de Marcos, ele faz essa pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento de todos? E Jesus, com muita sabedoria, obviamente, percebendo também no seu espírito que ele não estava com sarcasmo, faz uma resposta clara, direta, simples. E aí, se você quiser, depois leia isso. Leia lá a passagem 30, 31 e 32, capítulo de São Marcos, de Marcos 10, 30, 31 e 32. E Jesus vai dizer, né? Amarás o teu Deus com toda a sua intensidade, com toda a sua seu coração, com toda a tua alma. E isso é muito importante, muito importante. Porque o que acontece? Nós temos uma tendência a entender que para amar a Deus, não, quase, mas pode aparecer se quiser. Vai pro YouTube. E aí, rapaziada do YouTube, quem que tá pegando aí? Canal de medicina? Não, estamos falando do princípio maior para viver bem: plenitude, sabedoria e emoção. Você que é estudante de quê aqui? Parceiro. Medicina. Como é que você chama? Lucas. Olha aí. Eu preciso já você já acabou de se formar. Como? Qual é o nome? Dayan. Sou seu xará. Que isso, prazer. Então, acho quanto tempo vocês estão aqui? Eu tô aqui há 2 anos já, no segundo ano de média, ele já tá aqui há 6 anos. Uau. E qual que, assim, vou aproveitar então fazer essa pergunta. O que vocês têm tido mais dificuldade em fazer emocional de encarar essa maratona, essa jornada de estudar fora da sua nação? Longe da família, a família é o que manda a gente, né? A gente quer dar uma melhora para a família, aproveitar esse gás ainda que tem dos nossos pais, né? Que eles já estão com idade avançada, meu pai já tem 45, minha mãe 50. Dar esse últimos gás dele aí para poder. Uma coisa.
Demorou, Lucas? Valeu, Vai ser- prazer. É um canal que eu vou conhecer. É Lucas Miranda Coach. Lucas Arroba Miranda Coach. Lucas Miranda Coach. Você vai encontrar lá. Vamos ver lá. Tá bom? Vamos ver. Joga o arroba que é mais prático. É nóis, rapaziada. Valeu. É isso, gente. Vamos lá. Olha aí que surpresa, né? Brasileiros. Nós temos um povo muito, muito especial, né? Todos os povos e todas as culturas são especiais, mas os brasileiros, aonde você vai, você encontra. Inclusive, eu acabei encontrando um xará, né? Vou esperar esse caminhão passar ali. Então é isso, eu vou voltar, vou descer novamente, e aqui pra cima, ó, ali já vai um pouco acima, esse caminhão não vai dar para você ver, mas aqui acima passa uma rodovia, que é considerada a rodovia internacional que vai para Assunção, de Cidade do Leste para Assunção. Então vou trazer de volta aqui a nossa reflexão de hoje, para a gente pensar a respeito. Inclusive, perguntei para o Lucas, não sei se eles vão encontrar realmente esse vídeo depois e vão assistir meu xará. Minha pergunta foi propositiva, apesar dela não ter um caráter direcionado para Deus, mas tudo é para Deus. Porque as emoções, elas nos afligem ao ponto de não entender e discernir o que é Deus na nossa vida, ou quem é Deus nas nossas vidas. Por isso a gente tem tanta dificuldade de atingir uma plenitude nessa vida, de encontrar paz, de encontrar tranquilidade, de viver em plenitude, felicidade abundante. E essa mensagem, essa passagem de Jesus, esse diálogo que ele teve ali com esse escriba, demonstra isso, como é algo ao mesmo tempo que muito profundo, mas muito simples, para que você, independente do que você esteja fazendo na sua vida, aonde você está vivendo, onde você mora, para onde você pretende ir, você deve aplicar. E em seguida dele falar do amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a tua vontade, com todo o seu desejo, eu estou aqui atrelando palavras, tá? Não quer dizer que está escrito exatamente assim na sua Bíblia. Por isso que eu te convido a que você leia Marcos 10, capítulo 10, versículo 30. Começa a resposta de Jesus. E em seguida ele complementa algo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por que eu trouxe exatamente esse versículo para a gente refletir? E a minha pergunta para o Lucas sobre emoções, justamente por isso. Porque em todos os cenários que nós vivemos, ou todas as sociedades, todas as culturas que nós formos viver, devemos ter isso em mente por isso. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar a teu próximo. Porque aqueles que já têm Cristo Jesus revelado, hoje têm uma posição determinada, não uma posição perante a sociedade, mas sim perante o Rei dos Reis, o Deus Criador do céu e da terra, o Pai de todos, o Criador dos céus e da terra e tudo que há nela. Como eu já falei aqui recentemente, esse vídeo está público aí, sobre isso, que Salmos 24 fala isso, que tudo que há na terra pertence a Deus e toda a sua plenitude. Mas, voltando para essa reflexão aqui em Marcos e para caminhar para o final desse vídeo, que ele já ultrapassou a minha perspectiva e a minha expectativa quando entendi que eu deveria gravá-lo, mas jamais podia pensar que ia ser surpreendido tão bem positivamente, e ainda mais com o xará. Se você está conectado a alguma instituição, e aí eu não estou falando de religião, tá? Denominação, eu estou falando em instituição que ensina o que é e quem é Deus, e os caminhos para que você viva uma vida cristã, por exemplo. Mas hoje no mundo, a fé da religião cristã é a maior, assim a sociedade chama. Mas eu, com todo carinho e respeito, eu não intitulo como religião, tá? Porque a Bíblia não diz isso. Deus não criou a religião. Jesus não veio para instituir uma religião. Ele veio para instituir uma igreja única e que se torna o papel, uma tipologia de noiva, onde ele é o noivo e a igreja a noiva. Então, se você vive uma vida onde você crê em Cristo Jesus, tem fé em Deus como Criador do céu e da terra, mas se você não exerce o amor ao próximo, e quem é o próximo, Lucas? Todos aqueles que estão ao seu redor. Todos aqueles que estão ao seu redor, no primeiro momento. Igual aqui, nesse vídeo aconteceu. Nesse vídeo aconteceu.
duas pessoas passando pela rua perguntaram se eu estava fazendo uma gravação para um blog e se eles iam aparecer, e eu podia negar, eu podia fazer um monte de coisa, mas assim, eu não estou justificando isso, tá? É só porque foi muito real viver isso, né? E você tem que acolher as pessoas. Você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não consegue amar o teu próximo, e aí agora eles, foi muito fácil demonstrar amor para eles, né? Só ser cordial, usar da minha simplicidade, ou da nossa simplicidade, melhor dizendo, né? Para acolhê-los. Mas amar o teu próximo também é aqueles que te machucam. Amar o teu próximo também inclui aqueles que te fazem mal. Amar o teu próximo é amar aquele que está te xingando por algum motivo, seja ele qual for, se ele tem razão ou não. Tá? Se você vive num fator atual na sua vida, que é cotidiano falar palavrões, palavras de baixo escalão para quem é brasileiro, português, mas no Paraguai não sei se eu vou conseguir traduzir tanta coisa. É isso. Amar o teu próximo é amar aquele que te traiu, que te, entre aspas, de alguma forma, ele quis intencionalmente ou não, sem intenção, tá? Por causa da nossa mente, ela funciona assim, as coisas consciente e o subconsciente. Em grande parte das vezes, nós agimos mais pelo fator do nosso subconsciente do que o consciente. Então, amar o teu próximo inclui todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de sociedade, todos os tipos de fé religiosa. Isso é amar o teu próximo. Porque na nota dessa Bíblia que eu estou lendo esse ano, fazendo meu ciclo bíblico, lá ele deixa algo assim, uma anotação de exposição de estudo muito interessante. Que ele fala assim, que se você não é capaz de amar o teu próximo, significa que você não ama a Deus. E que se nós, antes, a nota anterior, sobre o versículo 31, ele fala naturalmente, ou seja, algo natural. Natural. Aqui também eu gravei um vídeo sobre isso. O que os nossos atos, nossos comportamentos, as nossas falas estão denunciando que nós somos perante a sociedade. Então, ou seja, naturalmente, é inconsciente. Não é só consciente, porque eu, aqui, intencionalmente, eu desejei transmitir amor para essas pessoas, para o Lucas e para o Daitan. Se eu não me falha a memória, o nome dele é diferente. E se eu errei, tá, Daitan? É por causa do momento aqui eu não consegui gravar o seu nome, meu irmão. Então, eu decidi intencionalmente amá-los, demonstrar esse amor com um simples gesto de acolhê-los dentro da gravação do vídeo. Mas, quando essa nota de exposição que ele coloca ali é interessante, por isso que eu estou compartilhando com vocês, nessa reflexão para fazer você buscar, levar você a conduzir você a esse pensamento. Como é amar o teu próximo? Então, se naturalmente, se eu amo a Deus com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha vontade, naturalmente, irá gerar em mim, despertar em mim esse desejo de amar o próximo. Vai despertar em mim esse desejo de amar o próximo. Você consegue entender isso? Você consegue discernir o quão forte é essa realidade? Isso te leva para uma vida, te conduz para uma vida não só de um alinhamento cada vez mais profundo com Deus, mas uma vida plena, abundante, transbordante em todas as suas áreas. Só que é um desafio muito grande viver essa plenitude, porque a gente olha para o físico, para o cenário físico, que a gente quer dar satisfação à sociedade, que se eu vivo uma vida plena e abundante, eu tenho que ter muita riqueza financeira, ou seja, resultado agora. E nem sempre o que você lança na terra, vou fazer aqui de novo uma tipologia, nasce no primeiro dia. Ou seja, se você coloca uma semente na terra, nasce no primeiro dia. Não sei aquelas experiências de laboratório que a gente faz, não lembro qual a matéria, se é biologia, que a gente faz com feijão, algodão, etc. Então, mesmo que ela germine essa semente no primeiro dia, ainda assim ela não vai dar fruto, ou seja, que é o resultado. Então, quando a gente fala de sociedade, resultado agora, são essas questões. A sua condição, como você se veste, o dinheiro que você tem na sua conta, o carro que você anda, a pessoa que você se relaciona, de repente, um relacionamento conjugal, e aí as pessoas querem analisar você, querem te definir uma identidade por aquilo que você está demonstrando. Isso é um grande equívoco, ou uma grande falha da nossa sociedade comum.
Então, pensa nisso, meus irmãos. Deixa a vaidade, deixa a vaidade, o egoísmo, o orgulho de lado e busca viver uma vida plena através de quem sabe te ensinar. E só Deus sabe ensinar verdadeiramente o que é uma vida plena. Tá? Então, é isso que eu quero deixar para você nesse vídeo aqui. Opa. Antes do vídeo encerrar, eu tive que, depois de assistir, trazer uma mensagem aqui para não ficar totalmente sem sentido ao propósito que dentro de mim queimou e me motivou a compartilhar essa reflexão com você. Muito importante. Antes de encerrar, eu quero trazer isso. Que é, primeiro, isso aqui não é uma ministração. Apesar de tudo que está relacionado à palavra de Deus, pode ser uma ministração. Mas não estou dizendo que o intuito é ministrar propriamente, diretamente na sua vida com essa questão religiosa, litúrgica, tá bom? Então, mas é muito importante. Segundo é o pedido de desculpas e perdão para o meu irmão que participou aqui, né? É Tayan o nome dele, eu ouvi, então eu falei errado aqui no vídeo, então me perdoe, tá, Tayan? Seu nome está totalmente reconhecido aqui e importante nessa participação. E por último, é fazer você a justamente refletir no princípio do início desse vídeo. O porquê eu gravei esse vídeo, aliás, né? É fazer a gente pensar, porque não é só você, eu estou falando comigo também, porque isso me confronta todos os dias. Se você é uma pessoa cristã, e quem é uma pessoa cristã, Lucas? Para quem não sabe claramente isso, é todos aqueles que declaram a sua fé em Jesus Cristo. Todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, ele é um cristão. Agora, denominações religiosas, e isso aí é a religiosidade, ou a religião, como a sociedade comum diz, instituam denominações, colocam instituições, com o nome A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Não estou menosprezando os meus irmãos cristãos de uma fé denominacional específica, tá bom? Eu estou falando sobre a religiosidade, porque ela não é um princípio de Deus. Então, pense nisso. Se a sua vida, assim como a minha vida esteve uma certa época, hoje não mais, apesar de todas as adversidades e dificuldades, se a sua vida está passando por circunstâncias, e mesmo você, cristão, sabendo que é cristão, participa de cultos, de missas, enfim, né, celebrações onde denotam para honrar a Deus, ou seja, uma reunião de irmãos com o propósito de honrar a Deus, porque tem vários nomes diferentes para essa aplicação, por mais que seja espetacular dizer isso, ou né, não importa a sua religião para a sociedade comum, e por isso que eu coloco sociedade comum, porque para o Lucas, então estou trazendo essa clareza e essa realidade para você entender, para o Lucas só existe dois tipos de sociedade: a sociedade do mundo, a tradicional, nós homens nessa terra, e a sociedade de Deus, a sociedade de Cristo, de onde Cristo já governa dos céus, sobrenaturalmente. Um dia ele vai voltar para essa terra, mas nós que somos aqueles que reconhecemos a Cristo, conforme a própria palavra de Deus diz, não devemos nos moldar a este mundo, não devemos nos comportar como a sociedade deste mundo, e não é no sentido pejorativo que eu estou dizendo, é na questão de comportamento. Então, meus irmãos, aí eu estou falando com os meus irmãos cristãos, por isso que eu fiz um vídeo também, eu creio que eu fui impelido a fazer. Se você está enxergando que a sua vida, mesmo você fazendo tudo que você faz com a intenção clara de honrar a Deus, e assim mesmo a sua vida está com processos, circunstâncias que não te dá paz sobre a paz que excede todo entendimento, não te dá uma vida, você não sente plenitude em viver, significa que a sua vida está quebrando princípios daquilo que Deus instituiu através da sua palavra, e ele deixou escrita para que a gente possa conhecê-lo e segui-la. E Jesus, ele enviou para que nós façamos o mesmo caminho que ele fez um dia. Ele é o modelo. Ele não é só a referência, ele é o modelo vivo de que é possível viver este mundo conforme o mundo de Deus, conforme o sobrenatural de Deus, mas somente através do Espírito Santo. Então, esse é o desafio maior. Então, reflita sobre isso. Se a sua vida não está tendo plenitude, provavelmente é porque ainda esse é um dos princípios que você não tem conseguido cumprir, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Comece a amar a Deus de todo o seu entendimento, todo o seu coração, e amar o teu próximo, independente de quem é ele. E não estou falando de perdão aqui, tá? Eu só estou falando independente do tipo de caráter natural dessa pessoa. Às vezes ela não é uma pessoa boa, para a sociedade comum, inclusive. Mas mesmo assim, você deve amá-lo, se colocar no lugar dele. Buscar pensar por que levou ele a fazer esse tipo de circunstância, maldade, inclusive até com você. Porque de repente, a maldade que saiu dele não é porque só está nele, é porque, infelizmente, nós levamos as pessoas a tomar ações que elas não querem
fazer, não querem tomar. Então, às vezes o causador das injustiças, das maldades, dos xingamentos, somos nós mesmos. E eu estou falando de mim mesmo, porque um dia eu já fui esse tipo de causador de problema, de situações negativas na minha vida e na vida dos outros, tá bom? Então, é isso. Já alongou muito mais e agora eu vou deixar o vídeo voltar lá pro fechamento. Vou encerrando por aqui. Te agradeço porque aqueles que estão assistindo ou compartilhando, enfim, não importa qual o propósito, o maior propósito não é o meu de aparecer. Sinceramente, eu não faço isso por causa de reconhecimento, poder, fama, dinheiro ou qualquer outra circunstância a não ser o propósito maior de Deus na minha vida. E eu tenho plena convicção que o que eu faço na minha vida atualmente tem conivência direta com o propósito que eu nasci para viver, que é o propósito maior é dele, não só o meu. O propósito meu, o nosso propósito sempre irá contribuir e se somar para o maior propósito, que é a da salvação deste mundo. Ok? Um grande abraço para você, que Deus continue abençoando grandemente o seu dia, a sua semana. Eu não sei que dia você vai assistir, ouvir esse vídeo, mas que ele continue te dando sinais claros de quem ele é para você e de quem é você nele. Porque o dia que você entender e descobrir isso, quem é o Pai no Filho e quem é o Filho no Pai, a sua identidade espiritual estará revelada em uma porção muito grande ou em sua totalidade. E jamais você vai se comportar de forma má, injusta, imprópria, indevida, seja no cenário físico ou no sobrenatural. Você sempre vai desejar amá-lo mais, amar o próximo mais e viver essa plenitude em exercício. Abraço.